E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre formulários em React. Como construir formulários em React. A gente já sabe que em HTML os elementos que compõem um formulário, né, os inputs, terciária, select, eles mantêm um estado próprio, né, e esse estado ele vai sendo atualizado de acordo com a entrada do usuário, que o usuário vai preenchendo, vai atualizando ali o input. Em React isso acontece de forma um pouco diferente. Tá? No React, quem mantém o estado dos elementos do formulário é o componente que renderiza o formulário. Ok? E onde que o componente mantém esse estado? Lá na propriedade state, a qual a gente atualiza usando o método setState, como a gente já viu em aulas anteriores. Ok? Então, que fique bem claro que quem gerencia e mantém o estado dos elementos, dos inputs que compõem o formulário é o componente que renderiza o formulário. Então vamos para a prática. Eu tenho aqui um projetinho que, já aproveitando um pouco do que a gente já fez em aulas passadas, a gente aqui tem dois componentes, um que representa o cabeçalho, o rodapé, e eu tenho outro componente que é o componente central aqui, que dita a estrutura geral da minha página, né? Então, eu tenho aqui uma div que é o meu container, e aí dentro dessa div eu tenho o cabeçalho e o rodapé. E aí eu mando renderizar aqui esse componente app, né? E aí a gente tem esse resultado aqui, ok? Cabeçalho e rodapé. Então a gente vai agora criar o nosso componente que vai gerenciar o formulário e que também vai renderizar o formulário para a gente. A gente vai fazer isso utilizando uma classe, tá? Eu vou colocar aqui só formulário. A gente coloca para estender a React DOM, né? Para dizer que isso aqui é um componente. Para quem não sabe exatamente o que é um componente, pode dar uma olhada aí na playlist de aulas de React. Tem uma aula aí só sobre componentes, tá? Então, aqui um componente formulário. Ele tem o método construtor, né? Que vai ser invocado quando o componente for criado, uma instância dessa classe for criada. Vai ser recebido aqui de forma implícita um construtor uma propriedade, né, que vai ser aqui meu objeto props, ok? E aí eu vou passar esse objeto para a superclasse, padrão, e agora eu vou definir o meu state, né? Então this.state, lembrando que a diferença entre o state e o props. O state enquanto o props representa propriedades que vêm de fora como parâmetro para o componente utilizar, o state ele representa propriedades e valores locais, né? Ele mantém o estado do componente. Então o state vai receber, e aí eu vou definir aqui um objeto, por exemplo, um objeto JavaScript, né? E aí eu posso colocar, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um formulário com apenas um campo, um nome, bem simples, né? Então, vou colocar aqui nome e vai ser uma string aqui vazia. Ok. Vamos lá para o método render, né? Todo componente feito através de classe, ele tem que ter um método render que vai retornar algum elemento. Através aqui do JSX, a gente vai definir algum elemento que ele vai retornar, que ele vai renderizar. Então, o que eu vou retornar vai ser um formulário. Tá? Por enquanto sem action, eu não vou mandar para o servidor agora. A gente vai focar aqui na parte front-end mesmo. Ok, tem aqui o formulário. E esse formulário vai ter
aqui um label, um rótulo, nome, né? Que a gente vai indicar para o usuário que é para ele digitar o nome. E em seguida o input que está vinculado a esse label, né? Então aqui, como é que eu coloquei for nome, aqui no input eu tenho que colocar ID, ID nome, de modo que o label fique vinculado a esse input. Ok? O input é do tipo texto, sem problema. Lembre-se de que aqui no JSX, utilizando a sintaxe JSX, a gente tem que fechar a tag, né? Então, essas tags que no HTML não tem uma tag própria de fechamento, a gente tem que colocar aqui a barra fechando a primeira tag, ok? Então tá aqui, nome, beleza. E a gente vai ter mais um input, que é um input que vai representar o botão de enviar, o submit, né? Submit. Pronto, fechando a tag também, ok. Aí a gente vai fazer algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, esse input nome, ele está vinculado a essa propriedade nome do meu state, né? Do meu objeto state. Então, aqui no value, a gente vai abrir as chaves para fazer essa vinculação do input com a propriedade. Então, eu quero acessar essa propriedade aqui do objeto state, desse objeto que foi criado com base nessa classe. Então, this, né, para acessar uma propriedade, um objeto aqui do próprio objeto que está chamando, né, esse valor. Então, this.state.nome. Ok? Então a gente tem aqui a vinculação do valor com a propriedade nome. E é o que for digitado aqui, a ideia é que seja o que estiver representado aqui nessa propriedade é o que vai ser exibido aqui no input, ok? Então, de novo, o valor que tiver aqui nessa propriedade vai ser exibido aqui no input. Então, assim, quando alguém alterar um valor do input, eu preciso alterar o valor dessa propriedade, de modo que o input, o valor que vai estar sendo impresso no input, ele seja atualizado também. Então, para isso, a gente vai criar aqui um método chamado random_change, né? Porque ele vai gerenciar as mudanças no input. Então, quando ocorrer uma mudança no valor do input, esse método vai ser chamado, tá? E aí vai ser passado um parâmetro para ele que é basicamente o elemento que disparou o evento, tá? Então aqui, ó, no input, eu vou colocar aqui para facilitar a visualização. Então eu tenho o value e tenho também, vou colocar aqui o onChange. Então a gente vai capturar um evento, né? Então quando um evento onChange ocorrer nesse input, uma função vai ser chamada, né? Que no caso a gente vai chamar o método random_change. Então, random_change this, né? Faltou o this, né? This, eu tô acessando o método desse objeto dessa classe. Então é o this. Aqui em cima eu estou acessando uma propriedade dessa classe. Então this também. Então mesma coisa. This random_change, ok? E aí eu preciso fazer o bind, né? A gente já viu isso em aulas anteriores, fazer o bind lá com o método e essa classe. E aqui está falando, ó, o método bind, ó, representa um objeto ao qual a palavra-chave this
vai referenciar, né, dentro da função, entendeu? Então, lá dentro da função, quando eu usar this, esse this vai representar quem? Então, eu vou passar aqui, ó, o objeto que está chamando. Aqui this, né? Então, eu estou passando a própria instância da classe, ok? Beleza. Então, quando um evento onChange ocorrer, de natureza onChange, uma mudança no valor do input, esse método vai ser chamado e vai ser passado para ele de forma implícita, tá? Isso é passado um objeto que representa a natureza do evento. E aí, através desse objeto, eu consigo descobrir qual elemento que disparou onde o evento ocorreu, beleza? Então, o que eu quero fazer agora? Agora, basicamente, eu vou usar o this.setState para atualizar o meu estado, né? O meu state aqui. E aí, o que eu vou definir? Vou definir um novo valor para o nome. Então, agora, ó, nome vai ter como valor o event. Vou pegar o evento, vou, através da propriedade target, a gente consegue acessar o elemento que disparou o evento. Então, como eu falei, quando ocorre um evento, e ele é capturado aqui, é chamado uma função, que no caso é um método, e é passado de forma implícita um objeto que representa a natureza do evento. Então, se for um evento de teclado, vai ser passado um objeto que representa um evento dessa natureza. De mouse, da mesma forma, tá? Então, através do target, né, eu peguei esse objeto aqui, esse parâmetro que eu chamei de event, mas você pode colocar qualquer nome, e através da propriedade target eu consigo descobrir qual elemento é. Então, aqui no caso, seria aqui o input, né? Esse input nome. Então, beleza. Target. Ponto. Aí, o que eu quero fazer com esse input? Eu quero ler o valor que foi digitado nele. Então, value. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando o valor do state. Lembrando que o state só pode ser atualizado diretamente assim no construtor. Fora dele, tem que ser atualizado através do método setState. E aí eu digo qual a propriedade. Eu passo um novo objeto, né? Aqui a chaves representa o objeto. Então, passei um novo objeto indicando qual propriedade que eu quero atualizar. Então, quero atualizar o nome e o novo valor vai ser o valor que estiver dentro do input que vai ser retornado para mim aqui através do target. Legal? Ok. E aí, eu preciso de um outro método também para gerenciar o submit do formulário. Então, quando ocorreu um evento de envio de submit, quando o cara clicar nesse input aqui, vai ser disparado, o formulário vai ser submetido. E aí, o que eu vou fazer com ele? Então, da mesma forma, ele vai passar para cá de forma implícita um objeto que representa a natureza do evento. E aí, o que eu quero fazer? Basicamente, eu vou pegar esse evento e vou usar aqui o prevent default para evitar que o formulário seja submetido e a página recarregada, tá? Não quero isso. Eu quero basicamente eu vou exibir alguma coisa aqui, ó, exibir um alerta, por exemplo, indicando o nome, o valor que foi enviado. Então, eu vou ler lá do state, this.state.nome. Vou ler a propriedade nome. E aí, ó, aqui no formulário eu vou colocar, vou capturar o evento de submit. Então, on submit, quando ocorrer um submit, o que eu vou fazer? Eu vou, da mesma forma, vou chamar o método que vai gerenciar esse evento. Então, random submit. E aí eu tenho que fazer o bind também, porque
passando aqui o this, fazendo a vinculação do método com a classe, ok? Com a instância da classe. Então, vamos ver o resultado disso? Vou aqui para minha página. Ah, falta uma coisa. Beleza, eu criei o componente, formulário, só que eu preciso chamar ele aqui, né? Então, aqui no meu componente app, eu vou chamar ele aqui para que ele seja renderizado também. Então, formulário vai ser renderizado entre o header e o footer, ok? E aí, eu coloquei um CSS aqui, ó, já para ajudar em algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui no formulário a classe, definir uma classe aqui, ó, class name, form, tá? Ok, vamos ver. Atualizei. Legal, tá aí. Então, ó, quando eu digitar alguma coisa, ó, Arnaldo, e eu enviar o formulário, o alerta foi exibido, né? Conforme definido aqui, exibiu o alerta com uma concatenação de uma string e um valor da propriedade aqui. Então, nome Arnaldo foi o valor digitado. E ele pega o evento também, que é o evento de submit, e evita que ele ocorra, né? Através do prevenir comportamento padrão aí. Então, se eu digitar Arnaldo Júnior e enviar Arnaldo Júnior. Ok? Então, como a gente pôde perceber, quem faz o gerenciamento e o controle do formulário é o componente. Ok? Então, o componente, ele mantém, além de renderizar o formulário, ele gerencia também o estado atual, né, os valores dos elementos de entrada que compõem aí o nosso formulário. Entendido, pessoal? Então, vamos fazer outro exemplo. E se fosse um elemento, por exemplo, ao invés de nome, ao invés de um input, um text area, né? Então, text area, que é aquela caixa de texto maior, né? Então, seria a mesma coisa. Então, por exemplo, que ao invés de ser nome, vai ser um texto. Um texto. Ok? Então, aqui, ó, ao invés de nome, texto. Aqui da mesma forma. E aqui, no valor, eu preciso, né, pegar o text area e vincular o valor dele a uma propriedade. Então, a propriedade é texto. Então, agora não é mais nome, é texto. Então, acho que é isso. Vamos ver? Atualizei. Vocês já observam que é um text area, né? Aqui ele é maior, tá vendo? E aí eu vou preenchendo e, novamente, o valor foi mostrado lá no alerta. Outra coisa, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou apagar esse text area aqui e vou colocar agora um select. Tá? Então aqui no label não vai ser mais nome, vai ser, sei lá, marca. Quero selecionar aqui a marca de um carro. Então, marca. Então você está lá no LX, quer selecionar os carros de uma categoria, de uma marca específica. Então, eu vou ter um elemento select. Tá? Por enquanto eu vou tirar esse name, não vou usar. Vou usar só aqui o ID para fazer a vinculação do for com ID, né? Esse label é para esse select. Ok. E aí dentro do select eu vou definir aqui as opções, né? Options. Através do elemento option a gente consegue definir os valores. Então, ó, BMW, Mercedes, e
Run. Pronto. Fiz aqui um select com 3 opções, né? 3 opções para serem selecionadas. E aí a mesma coisa, pessoal. Então eu vou ter aqui, ó, eu vou chamar esse select de marca, tá? Marca. E aí o que eu posso fazer? Em HTML, pessoal, se a gente já quisesse deixar pré-selecionado algum desses options, a gente ia lá e colocava assim, ó, selected, né? Em React, a gente faz de forma diferente. Para que você já deixe pré-selecionado algum valor, basta que você coloque aqui, ó, atribua lá como valor a ele apenas algum desses valores que está aqui no atributo value. Então, por exemplo, se eu quiser já deixar selecionado o run, eu vou lá na marca e vou colocar run. E aí eu preciso fazer o vínculo lá com o input, né? Desse select, perdão, com a propriedade. Então, o valor, o value, vai estar onde? Em this state, lá no meu objeto state, na propriedade marca. Ok. E aí aqui, ó, não vai ser mais texto, vai ser marca, né? Que é o nome da propriedade. Então, ó, o que eu preciso fazer agora? Da mesma forma aqui, ó, dentro da tag de abertura, eu vou lá e vou colocar onChange, né? Então, quando ocorrer um evento onChange, quando mudar o valor desse select, eu quero chamar o método random_change. E aí tenho que fazer aqui o bind também, tá? E vou passar o this. Pronto, então, quando o evento de onChange, de natureza onChange, ocorrer nesse select, o método vai ser chamado, vai ser passado para ele um objeto que representa a natureza do evento. Esse objeto vai ser recebido aqui nesse parâmetro event. E aí eu vou lá, atualizo o state, através do this.setState, atualizo especificamente e passo um novo objeto, né? Novo objeto. E atualizo em específico a propriedade marca e atribuo como novo valor agora o que está aqui, ó. Eu vou lá no evento .target para pegar. Então, o objeto, aqui em event, eu tenho o objeto que representa a natureza do evento. Que no caso, onChange. E aí, através do target, eu consigo descobrir qual é o elemento que disparou o evento. Então, vai ser retornado para mim aqui o select, completinho, tá? Esse objeto select como um todo. E aí, através do .value, eu estou pegando o valor que está definido nele. Está sendo digitado nele, ok? E aí, aqui no fim, eu quero exibir a marca selecionada. Então, state.marca. Vamos ver o resultado disso. Então, olha aqui, ó. Como eu disse, ó, ele já deixou pré-selecionado aqui o option run, né? Que é o que está aqui, ó. É a terceira opção, mas já foi a primeira selecionada. E aí você pode modificar, né? Então, ó, se eu, ao invés aqui de run, colocar Mercedes, quando eu atualizar, o valor inicial vai ser Mercedes. Coloquei BMW agora, vou enviar. Então, a marca BMW. Ok? Tá, e aí ensinei para vocês como fazer com input, com text area e com select. Agora, e se a gente tiver com um formulário com mais campos, né? Que é o padrão, né? Difícil um formulário com uma entrada apenas. Então, se eu tivesse aqui também, ó, um outro rótulo, pronome. Então, vai preencher o nome e a marca. Tá? Vai ser um input, que nem aquele primeiro exemplo lá. Com ID
nome. Então agora eu tenho nome e marca, tá? Aqui no objeto state você vai basicamente definir as duas propriedades no objeto state. Então antes tinha só marca, agora você vai colocar o nome também. Põe uma vírgula para separar as propriedades. Pronto, agora você tem as duas propriedades no objeto state. Inclusive a gente pode ter um objeto dentro desse objeto, né? Então não precisa ser só propriedades string ou number ou algo nesse sentido. Legal. E aí algumas coisas mudam. Então vamos lá. Esse input, nome, ele vai estar vinculado a qual propriedade? Então eu vou lá no value e vou colocar, né? Vai estar vinculado ao thisState.nome. Propriedade de nome dentro do state. Ok. De forma semelhante ao select, a gente vai ter que ter também capturar o onChange também, né? Então, quando ocorrer um evento onChange, eu vou lá e vou chamar o mesmo método. Eu não preciso criar um método para gerenciar o nome ou mudanças, né? Lembra que isso aqui está capturando um evento de natureza onChange, né? Que representa uma mudança no valor do input. Eu não preciso criar um método para cada input. Então, vou chamar o mesmo. Então, this.handle change bind e faço o vínculo passando o objeto this. Ok. Aí agora a gente vai... Como que a gente faz para... Aqui no Random Change, ele está atualizando apenas um. Como é que eu faço para atualizar o valor do apenas... não vou atualizar o objeto todo. Se quem disparou o evento onChange, ou seja, se teve algum input lá, algum elemento de entrada, cujo valor foi alterado, quem que disparou esse evento, né? Quem disparou esse evento? Como que eu vou descobrir se a mudança, o onChange ocorreu no input ou no select? No input nome ou no select marca? Uma das formas é a gente vir aqui no input, colocar o atributo name, tá? Então isso aqui representa o nome. Vou lá no select, coloco o name também. Então aqui representa o select marca. Tá. E aí o que eu posso fazer, pessoal? Aqui onde está já definindo qual propriedade vai ser alterada, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui uma constante e vou colocar aqui o elemento, tá? Vou definir aqui o nome da propriedade, o nome do elemento. Vou colocar elemento mesmo. Elemento vai receber event, né, que representa o objeto, que representa a natureza do evento. Então, através do target, eu consigo descobrir qual foi o elemento, né? Então ele retorna para mim o elemento. Então, se foi o input que disparou, que capturou o evento, vai ser passado o input. Se for o select, vai ser passado o select. E aí, aqui, uma vez que eu tenho o elemento na minha mão, eu posso acessar qualquer atributo dele. Então, o nome, por exemplo, posso acessar aqui o atributo name, o atributo ID, type. Então, eu quero ler o atributo name. Quero capturar o atributo name. Então, aqui, nessa constante agora, eu vou ter o elemento que representa o input. Tá? Então, vou ter o nome da propriedade. Ok? Então, eu vou chamar de nome melhor.
o nome da propriedade. Ok, aí aqui na hora de atualizar o state, ao invés de definir assim de forma fixa, eu vou usar aqui um colchetes, né, para que a gente defina uma expressão que vai representar aqui o nome da propriedade dentro do objeto. É o que a gente chama de propriedade computada, né? O valor computado. Algo nesse sentido. Aí eu vou colocar aqui a constante, então nome. Então, novamente, aqui, através do event.target, eu vou recuperar o elemento que disparou o evento, aqui o método, né? E vou acessar a propriedade name desse elemento. Então, name, então ele vai ler aqui, ó, nome. Se for o select, ele vai ler marca. E aí, vamos supor que a mudança ocorreu no input aqui, nome. Então, ele vai fazer vai pegar o input através do target e através do name eu vou fazer a leitura do atributo name, né? Então, ele vai ler aqui nome. Então, o valor nome vai ser armazenado aqui nessa constante nome. E aí, eu vou atualizar o state e repassar aqui o nome do elemento que disparou, que capturou o evento change. Ok? E aí, ele vai fazer a leitura do valor que foi definido nesse elemento. Legal, pessoal? Então, vamos fazer o teste. Vou atualizar aqui, pronto, ó. Colocar Arnaldo, Mercedes. Se eu atualizar, da mesma forma, está funcionando. Pronto, marca Run. Se você pode colocar no alerta aí, ó. Nome. Aqui nome. This.state.nome para fazer a leitura da propriedade de nome. E aí já faço a concatenação aqui com a marca também. Então, o resultado disso vai ser aí, nome Arnaldo, marca BMW. Legal, pessoal? Então tá aí. Mostrei para vocês algumas formas de se gerenciar, alguns exemplos, né, de formulário e como que o React faz esse controle, faz esse gerenciamento, mantém o estado desses elementos, tá? E esses elementos que são controlados aí, elementos do formulário que são controlados pelo componente, o React, eles são chamados de componentes controlados. Legal? Aí no PDF você vai obter aí mais algumas informações acerca desse conteúdo. Legal, pessoal? Então é isso. Se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu vou ter satisfação em ajudar vocês. Então, grande abraço e se cuidem.